Seja bem-vinda ao segundo episódio do Pode Brilhar, um podcast feito para você que quer desenvolver o seu negócio sem se deixar de lado. E hoje nós vamos falar de como cuidar do nosso negócio, corpo e maternidade. É claro que eu trouxe duas especialistas amadas para conversar sobre esse assunto. E a primeira é a Flavinha, consultora em aleitamento materno, uma cuidadora maravilhosa que sabe olhar com um olhar de realismo e ao mesmo tempo cuidado para as mamães. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Sandy. É um prazer estar aqui. E claro, minha pilateira preferida, minha fisioterapeuta, porque eu posso falar isso, e especialista em movimento. E acredita que o movimento cura e eu sou prova viva disso. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui e dividir esse espaço com você e com a Flavinha. Ai, gente, eu tô muito animada, porque esse assunto, ele é muito desafiador, né? Porque todo mundo... São dois pontos muito difíceis no dia a dia da empresária, no dia a dia da empreendedora. Porque ela vive falando que tá sem tempo para cuidar de si. Justamente porque ela é mãe, porque ela é dona de casa, porque isso, porque aquilo. Isso é o que eu mais me deparo nas minhas reuniões diagnósticas. E eu fiz questão de trazer vocês duas juntas por conta disso, porque eu quero desmistificar de uma vez por todas que é impossível se cuidar e cuidar da sua família, cuidar, né, do todo da sua casa, né? Claro que são proporções diferentes, eu não tô aqui para julgar nenhuma mãe ou colocar mais uma pressão sobre ela. Existe momento para cada coisa, mas é possível, mesmo no momento de nascimento, de um bebê ou de gravidez, dedicar pelo menos um pouquinho de tempo para si. E aí eu queria começar fazendo essa pergunta para você, Flávia, você que vê as mulheres no momento que elas estão começando ali o movimento, né? Começando a se entender como mãe. É muito diferente. Como, na sua percepção, como essas mulheres chegam para você, assim? Porque tem toda uma ilusão da maternidade, né? Eu ouso dizer, porque eu sou mãe também, então eu entendo esse movimento. Mas tem várias inseguranças, o se ver só como mãe, se ver como mulher. Na gestação, ela já fala sobre isso? Não. O maior desafio da mulher é justamente esse. Ela se prepara para a gestação, ela se prepara para o nascimento, mas ela não se prepara para o pós-parto. Ela esquece que nasceu uma criança e ela vai nascer também como mãe. Então, as várias facetas da mulher, ela vai precisar se reinventar e ressignificar a presença dela ali agora como mãe. E muitas vezes o que acontece é que nos primeiros meses, no primeiro ano, e ouso dizer que até o segundo ano de vida da criança, essa mulher se apaga para viver em função da criança. Então é realmente um desafio muito grande da maternidade conseguir fazer com que essa mulher olhe para si nesse momento em que ela está com a energia toda voltada para o bebê. E às vezes ela deve procurar, né? Eu vejo algumas mães que buscam, né, o Pilates, a fisioterapia, como preparação para o parto, mas nem sempre como autocuidado para aquela mãe. Porque eu vou falar como uma pessoa que já vivenciou a dor da falta de movimento. A mulher tá transformando. Ela tá... A postura dela, o peso corporal dela, tudo tá mudando. E ao invés dela se preocupar de eu preciso estar bem, ela se preocupa, eu preciso estar pronta. Isso é uma realidade quando a gente vai buscar lá no Pilates? Total. A grande maioria procura pelo parto mesmo. Tem, lógico, algumas alterações que acontecem, porque acontecem muitas alterações, né, no corpo da mulher durante a gestação. Então, tem algumas alterações que acabam incomodando mais uma ou outra, e aí ela, às vezes, vai buscar por essa alteração, mas na grande maioria das vezes é muito pelo parto. E elas acabam mesmo com essa pressão de como vai ser, às vezes pela escolha, principalmente quando tem a escolha do parto normal, elas acabam ficando com essa pressão de eu preciso de um corpo preparado para isso, e sem dúvida só olhando muito
pro bebê, pro parto, e até mesmo depois, no pós-parto, elas têm essa preocupação de, ai meu Deus, como é que vai ser para eu cuidar desse bebê, né? Porque realmente, igual a Flavinha falou, toda a energia dela tá voltada para isso. Então, às vezes, até para se preocupar mesmo em como é que ela vai ter força para segurar esse bebê, manter para amamentação muito tempo na mesma posição. Então, é muito focado mesmo no bebê. Eu vejo isso como um problema, né? E eu não tô dizendo que você não tem que se preparar para ser mãe. Pelo contrário, assim, eu levanto essa bandeira que você tem que se preparar para tudo que você quer vivenciar, né? Mas você tem que buscar a forma correta, né? Hoje eu acompanho de perto um pouco da sua consultoria e eu vejo que é possível se preparar para amamentar, é possível se preparar para o puerpério, é possível se preparar para o desmame, é possível se preparar. O meu grande questionamento é com essa mulher que acha que o mundo dela vai parar, que o universo precisa parar para que ela tenha aquele momento. Ela não entende como um movimento de cuidado. Ela se esquece mesmo, como você usou de termo, né? Ela se anula. Isso me incomoda, porque eu fico pensando, como que pode uma mulher se anular? Eu sou mãe também. Mas eu aprendi, depois de terapias e terapias e terapias, que eu só vou conseguir ser um bom exemplo para o meu filho se eu não me anular. Se eu ensinar ele a não se anular. Porque uma vez que eu me anulo, uma vez que eu só entrego para o outro, eu acabo ensinando isso para ele. Então, você acha, Flávia, que em algum momento essa mãe percebe isso nesse acompanhamento? Ela percebe pela dor. Então, assim, muitas vezes quando eu chego na consultoria, principalmente quando é a consultoria de pós-parto, né, que eu falo que a consultoria é SOS, é quando o desafio tá ali instalado já. No pré-natal, a gente consegue preparar a expectativa e realidade. Então, eu consigo falar para essa mulher, para ela se preparar que o pós-parto não é um romance, não é, eu costumo brincar, não é aquele comercial de margarina que a gente vê na televisão. Tem muitos desafios. Então, quando a gente consegue trabalhar o que vai acontecer, a realidade do que vai acontecer, ela já trabalha a cabeça dela, a saúde mental, emocional dela para isso. Mas a maioria das vezes eu sou contratada para apagar o incêndio. Por isso que eu falo que é SOS amamentação. Então ela tá realmente no desafio de não se enxergar mais, de estar perdida, ela não entende qual que é o processo que está acontecendo, ela tá respirando esse cuidado com o bebê. E aí muitas vezes você precisa conversar e falar com ela, olha, tá tudo bem você se priorizar. É necessário, né? A gente aprende isso num curso de salva-vidas, que primeiro você, depois você salva o outro, né? Então, assim, e com a maternidade é isso também. Você precisa estar bem para cuidar do seu bebê. Você precisa estar bem para educar o seu filho. Então, se esse pratinho não for equilibrado, a gente perde o foco do que é realmente a criação, a educação e realmente se dedicar para a vida daquela criança. A consultoria, ela vem justamente para isso. Eu falo que é um apoio emocional para além da técnica da amamentação. Muitas vezes eu fico 2 horas no atendimento e dessas 2 horas, 1h30, eu tô ouvindo ela falar, eu tô acolhendo o choro dela, a dor dela, e aí depois a gente vai ver de fato a técnica de amamentação e o que precisa ser adequado. É muito mais um apoio emocional para ela ouvir de alguém de fora aquilo que ela não está conseguindo enxergar. Eu acho que dentro da nossa área como um todo, né, eu falo que dentro da mentoria a gente trabalha com posicionamento, organização e gestão. E eu vejo que a nossa área tem em comum essa questão do posicionamento, do acompanhamento. E é por isso que eu falo que é tão importante, claro que uma mentoria pontual, ela é satisfatória, um SOS é satisfatório, um atendimento de fisioterapia para colocar ali o corpo no lugar é satisfatório, mas sem o acompanhamento ele não vai te trazer resultado efetivo. Então, se essa mãe não se prepara psicologicamente para o movimento que ela vai viver, para o crescimento daquela criança, para o desmame daquela criança, ela se perde nesse momento. E ao mesmo tempo, eu vejo em relação ao corpo. Porque eu vejo uma frustração muito grande de, não consegui voltar no meu corpo, não conseguia voltar a fazer atividade física. Porque a constância que gera o resultado. E aqui eu não tô falando de resultado de físico só, de beleza, não. Eu tô falando de resultado de saúde, de se sentir bem com você mesma.
Se ela fica 2 anos da vida dela parada, ou seja, com os movimentos repetitivos ali, igual a gente falou, né? Que vai ser, basicamente, são 2 posições, mas ela vai ficar alternando ali entre esse movimento. Eu vejo muita mentorada falando assim, na reunião diagnóstica, né? Falando, ai, Sandy, a minha vida é uma correria, assim. Eu não treino, mas eu treino. Mas ela não tá ali focada no movimento, né? E eu vejo, Elaine, que você levanta muito essa bandeira do movimento cura. Tanto o movimento no nosso dia a dia, quanto o movimento direcionado. Então, o que você percebe quando essa mulher quer voltar, assim, quando ela quer se curar? E eu falo se curar porque eu te procurei num momento em que já não dava mais. Eu fui essa pessoa que te procurei num momento que, olha, já não dá mais, já tô sentindo muita dor, minha coluna tá doendo, meu quadril tá fora do lugar, tá tudo fora do lugar, meu pé já não tá suportando. Como que é receber essa mulher? Porque não é só fisioterapia, né? Porque as pessoas falam, não preciso de fisioterapia, é só fisioterapia, só pilates, só uma consultoria, só uma enfermeira. Mas não é só. Como que é pra você, do outro lado, receber essa mulher cheia dessas feridas? É desafiador, porque, que nem a Flavinha falou, não é só você aplicar aquilo ali, a técnica, e resolver o problema. Primeiro você tem que acolher, né? Acolher essa mãe, acolher aquele sentimento. E normalmente, quando elas procuram, tem muita coisa por trás. Tem muita coisa envolvida, porque não é só, às vezes, uma dor. Elas acabam procurando muito pela dor e algumas pela necessidade mesmo de retorno, né? Preciso voltar a cuidar de mim. Mas, a maioria das vezes, vem primeiro uma dor. Às vezes uma diástase, às vezes uma lesão no braço, de tanto pegar o neném, às vezes a coluna, de ficar abaixo e levanta num berço, que normalmente é mais baixo. Então, o primeiro momento, normalmente, é pela lesão. Elas aparecem muito pela lesão. E aí, fazer elas entenderem que não é só cuidar daquela lesão e retomar para aquela vida é o meu principal desafio, porque eu acho que vai além mesmo do que ela quer ali. Eu preciso fazer ela entender que pode ser leve, pode ser fácil, pode ser bom ela olhar para ela e na maioria das vezes dá para ela incluir naquela rotina, porque o que acontece com a mãe, que normalmente eu vejo que ela se anula, é o que eu falo que acontece com quase todo mundo, é aquela cobrança de um protocolo. Se eu não consigo fazer 40 minutos de exercício, então eu não vou fazer nada. E aí ela não tem 40 minutos. Às vezes o neném nem dorme 40 minutos. E aí na hora que ele dorme, ela tem que tomar banho, ela tem que lavar a cabeça, ela tem que arrumar a casa, ela tem que cuidar da roupa dele. Então ela não tem aquele tempo. E aí às vezes ela fala, não vou fazer nada. E às vezes ela entender que o movimento não precisa ser necessariamente 40 minutos de uma atividade que ela acha que já é conhecida, que tem que ser aquilo. Ou eu faço caminhada, ou eu faço academia. Não, ela pode, enquanto está ali com aquele neném no colo, fazer panturrilha, sobe na pontinha do pé, faz um agachamento. Ela pode se movimentar dentro da casa dela, com que ela tenha ali o próprio peso do neném no colo, fazer algumas adaptações dentro do dia a dia dela, faz uma mudança que às vezes ela não consegue enxergar. E é uma mudança gigante que, assim como na vida de todas as pessoas, eu sempre defendo. Não é só para a gestante ou para a mãe, é para todo mundo. É entender que o movimento ele pode caber dentro do seu dia a dia, ele pode ser 5 minutos. Quem falou que precisa, se eu não fizer 40, então não vou fazer. A gente precisa desmistificar isso para que a gente consiga se apaixonar de novo pelo movimento e se curar através dele. Ouso dizer que o agachamento é, inclusive, uma das técnicas que a gente usa para acalmar o bebê no balançar. Então, assim, eu sempre falo, faz o agachamento para ele acalmar. E aí, movimenta o corpo. Já aproveita. Cuida das gente, eu não das sabia pernas. disso. Que legal! É isso aí. Mamães, estão vendo? Façam agachamento. Isso aí, tá com o bebezinho lá, já agacha, cuida da perna, cuida do glúteo e ainda acalma o bebê. Calma o bebê.
É muito legal isso, porque a gente está falando das mães, mas não só das mães que têm bebê, mas das mulheres em geral, porque na verdade a gente está falando sobre uma culpa, sobre uma pressão e uma culpa que normalmente é inerente de quem empreende. Porque existe uma pressão de eu preciso isso, eu preciso aquilo outro. A minha mentorada, quando ela chega no primeiro momento comigo, a primeira coisa que eu falo com ela: você não precisa de nada, você não tem que nada. Vamos entender o que cabe na sua realidade? Vamos entender o que você pode fazer, o que você sente que pode fazer. Você não tem que ter nada, porque senão elas ficam se enchendo de eu tenho que, e se paralisam pelo simples fato de estar cheio de coisa na mão. Feito melhor que perfeito, né? Eu costumo dizer primeiro feito, depois perfeito. melhor fazer do que não fazer. Exato. E a gente realmente aprende isso com você. Exato. Nós somos cheios de insegurança. A gente estava batendo papo aqui antes sobre as nossas inseguranças de gravar esse movimento. Todo mundo tem insegurança, mas às vezes as pessoas não percebem isso. As pessoas acham: mas ela aparece todo dia no Instagram, mas ela tem uma clínica, mas olha, ela é referência aqui em Juiz de Fora, mas ela é referência no Brasil. Mas, gente, todo ser humano tem insegurança. Todo mundo tem um dia que não quer fazer algo. Todo mundo fica pensando: eu vou ter esse acompanhamento ou não vou ter esse acompanhamento? Durante muito tempo na minha vida, eu achei que era um luxo ter alguém te acompanhando na atividade física. Eu achei que era um luxo ter uma consultora, uma mentora perto. E eu falo da minha posição de mentora mesmo. Eu tive esse desafio. Mas quando eu percebi que com o acompanhamento eu ia mais rápido, meu jogo virou. Na amamentação isso é muito claro. Quando a gente tem um acompanhamento desde a gestação, o pós-parto ele fica muito mais leve. Então, assim, os desafios, eles acontecem. Não é que não vão acontecer desafios, mas eles vão acontecer de uma maneira mais leve, com suporte. Tem alguém para te dar a mão e falar: vem, eu sei o caminho. E é isso que a consultoria, a mentoria faz, e o acompanhamento também, né? Sim, eu falo que a atividade física é a aposentadoria. A gente tem que pensar nela como uma previdência privada. Exatamente. E investir. Porque é o nosso corpo que vai se fortalecendo ali a longo prazo, né? Exatamente. E isso acontece muito em relação ao exercício também. Quando às vezes a gestante já estava antes comigo no Pilates, ela faz Pilates durante a gestação e normalmente ela é aquela mãe que retorna muito mais rápido, porque ela já conhece o corpo dela, ela já sabe como funciona se cuidar, olhar para você mesma, e normalmente o pós-parto é mais tranquilo porque tudo aconteceu com ela se cuidando. Então as adaptações do corpo são mais tranquilas também. Tem alguém ali para falar: não, isso aqui vai acontecer mesmo, você vai sentir o quadril, por exemplo, né? Que é onde normalmente a mulher mais sente, por conta dos hormônios e tal. E aí ela já está preparada para aquilo, porque tem alguém ali orientando, isso vai acontecer. E quando acontece, você tem alguém para te acolher também e falar: não, a gente vai cuidar, vai melhorar. E aí o parto costuma ser mais fácil, né? E o pós-parto, sem dúvida, faz ela ter mais tranquilidade. Então, acompanhamento em todas as áreas é tudo, né? Ter alguém ali é sempre muito bom. Exatamente, o acompanhamento ele não é um luxo. Não. Ele não é um luxo. Ele tem que ser um artigo de necessidade. Porque quando você percebe, porque as pessoas atrelam um artigo de fraqueza. Eu vou fazer uma consultoria de amamentação, mas não é possível que eu não sei amamentar. Nossa, mas eu vou fazer um acompanhamento com a fisioterapeuta? Não, eu corro ali na esteira, muito mais fácil. E a pessoa acha: nossa, se eu precisar de alguém me ajudando nisso, é porque eu sou muito fraca. Não é, porque você é muito forte. É porque você quer ir mais rápido. É porque você quer um resultado diferente. É que você quer, se tiver que viver percalços, você quer saber resolver da forma mais efetiva. E não tem jeito de falar que esse é um movimento que não gera resultado. Eu tenho certeza que você não tem nenhuma aluna que fala assim: estou me dedicando aqui, estou indo no Pilates, estou fazendo os movimentos e não tenho resultado. Tem. A pessoa fica mais feliz. Ela fica mais alegre.
pelo simples fato de estar movimentando. Aconteceu comigo outro dia. Hormônios fluindo. E outra coisa que a gente conversa muito sobre, né? Nós mulheres somos cíclicas. Vai ter semana, cara, que você não vai estar bem. Vai ter semana que você vai chorar pelo simples fato, sei lá, de que o sol nasceu. E tá tudo bem. Exato. Tá tudo bem. E eu falo isso muito com a Elaine. Nossa, hoje eu vim, mas eu vim sem vontade nenhuma. Mas você veio. Já foi o movimento, vambora. Então, isso é importante, né? Entender que o movimento é pra você. É um autocuidado, é respeito com o seu corpo, né? Eu falei no último episódio sobre isso, que às vezes a gente acha que um resultado, ele é o único caminho. Mas no decorrer do resultado, a gente tem vários micro-resultados, né? Se eu quero amamentar meu filho, se eu quero fazer um desmame legal, eu preciso ter micro-resultados. Eu preciso fazer um enxoval, né? Você fala muito isso no TTFlix, não é? Fazer o enxoval da amamentação. Porque a gente não se preocupa. A gente se preocupa com o quarto, com tudo. Mas a gente não se preocupa com se cuidar. E o investimento de se cuidar nem sempre é aquela coisa de, eu vou pesquisar aqui, vou ler alguma coisa. Não, às vezes você precisa ter mesmo alguém para te falar o caminho das pedras, porque é um caminho muito individual. Eu acredito que com a mentoria você também viva isso com as suas mentoradas, assim como a gente com as nossas pacientes, né? Coisas muito individuais. Nem a mãe, que é mãe de gêmeos, ela tem a mesma maternidade. Nasceram no mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo momento, mas as crianças têm a individualidade deles. Então, assim, cada mulher é única, assim como cada empresa, assim como cada criança, cada empreendimento que você faz na sua vida. Então, você precisa respeitar essa individualidade. Não dá para você se comparar com o outro. E isso é em todas as áreas da nossa vida, né? A maternidade não seria diferente. Ela é ainda mais desafiadora, principalmente quando a mãe já tem outro filho, às vezes quando é mãe solo, a questão das mães autônomas, que elas vão preparar o retorno ao trabalho muito antes da mãe que é da CLT ou uma servidora pública. Então, assim, são coisas que você realmente precisa se preparar desde o momento que você tem o seu positivo. Desde o momento que você escolhe empreender, desde o momento em que você recebe a sua primeira cliente no consultório, você tem que conhecer e respeitar aquela individualidade. Exatamente, eu vejo muito isso. As pessoas não se preparam para empreender. Na maioria das vezes, elas nem sabem que estão empreendendo. Elas começam no movimento de fazendo um dinheirinho aqui, tô fazendo um dinheiro extra, né? Quem nunca? Né? E você chega nesse movimento de, olha, eu tenho uma empresa. E às vezes, eu vou citar o caso das duas, né? Eu falei da questão de vou fazer um dinheiro extra porque foi a vivência que você teve. Mas no caso da Elaine, ela já tinha uma clínica, já funcionava, já tinha vários pacientes, mas não se via como empresária. Né? Não, eu sou fisioterapeuta. E eu acho que o jogo vira quando você se entende como empreendedora, como empresária, né? Faz sentido isso pra vocês? Muito sentido, muito. O sentido de quem realmente sentiu na pele essa mudança, né? Eu falo que você me pegou ali um embriãozinho, muito pequenininho, querendo fazer um dinheiro extra ao trabalho que eu já tinha como servidora, e eu precisava de um caminho. E, na verdade, hoje é o meu propósito de vida, né? O que era um extra, hoje é o propósito de vida. Então, faz muito sentido. Total. Se enxergar como empresária é evoluir, fazer seu negócio crescer, é totalmente diferente de se limitar, né? Porque você acaba sendo ensinado a vida toda, que você escolheu aquilo ali, for fazer essa faculdade, eu sou isso aqui. E você pode ser outras coisas e pode se apaixonar pelo que você não imaginava, né? Então, acho que isso é que é a virada de chave, assim, você entender que, cara, isso pode ser legal, eu posso fazer isso aqui e posso fazer bem feito. E um grande desafio, a Elaine talvez concorde comigo, nós que somos da área da saúde, nós não temos isso na graduação, essa visão do empreendedorismo. Nós somos formadas para servir uma empresa, para servir um paciente. Sim. E tudo bem servir alguém, atender, não é isso. Mas a gente não tem esse olhar de gestão, assim como outros cursos, né?
trabalham a questão do gerenciamento, então a gente precisa de alguém guiando a gente. Então, assim, abençoada a hora que eu te conheci. Amém. Amém, eu também. Sem dúvida. Eu acho que é um processo mesmo inerente de todas as áreas, porque as pessoas realmente se auto-intitulam dentro de um movimento, né? E eu falo sobre, vocês sabem disso, sobre ser uma gestora diamante, é muito mais do que só ser uma gestora, né? Ser uma gestora diamante é desenvolver o seu negócio sem se deixar de lado, porque é muito fácil também virar uma empresária workaholic. É muito fácil, gente, pra gente chegar nesse nível, assim, é 2 passinhos a gente chega, mas entender que você pode desenvolver o seu negócio, você pode ter uma família que você sonha do jeito que você sonha, que você pode investir tempo em você, que você pode cuidar de você, esse é o diferencial. Porque propósito, né, desejo de vida não é sobre só dinheiro. Não é só sobre status, não, é sobre o movimento. É sobre o movimento de contribuir, é sobre o movimento de servir, é sobre o movimento de transbordar, é sobre o movimento de impactar. Porque a gente fala, hoje em dia, né, tá na moda, né? 1 milhão, 2 milhões. Não foca no dinheiro. O dinheiro vai vir. O dinheiro é resultado. O resultado vem quando você constrói hábitos saudáveis. Então, eu tô vivendo isso na pele, na minha área da saúde, né? Eu vejo que a Sandy hoje, que se alimenta do jeito que ela alimenta, que treina como ela treina, é totalmente diferente. O resultado, ele vai vir. Não importa quando, não importa como, ele vai vir. Porque não tem como não vir. Eu faço o que precisa ser feito. E eu entendi que o que precisa ser feito não precisa ter pressão. Porque é isso que você falou, às vezes a gente quer, vou na academia, mas você não gosta de academia. O que você tá fazendo lá? Vai achar alguma coisa que você gosta. As empreendedoras, em geral, fazem muito esse movimento. Não, vou me obrigar a ir. Vou me obrigar. Às vezes não funciona, às vezes você não tem que se obrigar, às vezes você tem que entender qual atividade física conecta com você, qual estilo de vida é o seu. E como a gente disse, de ser mulheres cíclicas, né? Vai ter momento em que você está disposta a ir, vai ter momento em que você vai realmente por obrigação para você manter a constância do hábito. E isso é em tudo, né? Então eu vou me alimentar bem para manter a constância do hábito. Eu tenho prazer em alguns dias e em outros dias, cara, eu tô com vontade de comer uma coisa que não é ali tão saudável e tá tudo bem. Porque nós somos de fase e saber respeitar esse momento é muito interessante. Eu digo que tem momentos na empresa que é alto e baixo, né? Tem hora que você tem muito cliente, tem hora que você não tem. E aí, nesse momento que você não tem, eu era a pessoa que entrava em desespero. Do tipo, Sandy, o financeiro tá pesado, não vou dar conta. E aí eu comecei a olhar o contexto como um todo e respirar. Não. Eu vou trabalhar outras coisas, eu vou rever o processo, aonde que eu posso melhorar. E isso muda muito quando a gente começa a exercer e criar esse hábito de olhar, não focar no problema, né? A gente amplia o olhar e começa a trabalhar isso. Em todas as áreas, é constância. Exatamente. Elaine, você consegue trazer pra gente algum exemplo, alguma história de algum paciente que você identifica que mudou a vida dele, a produtividade, às vezes até o negócio através do movimento, através dessa consciência do movimento? Nossa, são tantas histórias. Eu acho que eu tenho alguns exemplos, assim. Eu tenho um paciente que me marcou um pouco em relação ao movimento, porque ele era um paciente que tinha uma empresa, só que ele tinha uma dor também de coluna que limitava muito ele fisicamente, e aí acabava não conseguindo colocar energia na empresa, sabe? E aí eu lembro que ele me relatava muito, tinham 2 dores principais, assim, que era que ele não conseguia ficar sentado na cadeira de trabalho, e que quando ele chegava em casa ele não conseguia brincar com o filho dele. E aí, lógico que no primeiro momento da avaliação dele, eu lembro que eu
foquei muito quando ele me falou assim, nossa, ele não consegue brincar com o filho. E aí a gente precisa mudar isso, assim. E aí ele falava de agachar e sentar no chão, né? E aí esse se tornou, assim, o primeiro objetivo meu com ele. E a queixa principal dele era do trabalho. E aí eu falei, cara, não vou falar isso para ele, então na avaliação que eu entrego para o paciente, eu coloquei que o objetivo principal era a gente conseguir fazer ele ficar sentado tantas horas, que era o que ele queria, mas a gente trabalhou primeiro a questão do filho, e aí não, né, disfarçado ali, enganando, que nem eu faço com você, né, que nem você faz comigo também, aí a gente começou a trabalhar primeiro a necessidade dele agachar. E aí, naturalmente, ele melhorou a convivência dele em casa, ele com o filho e tal. E aí, depois, a gente focou em fazer ele ficar sentado mais tempo. E aí, nessa transição, em que ele já conseguia brincar com o filho, ele falou, Elaine, lógico que não dá pra gente separar, né? Nosso corpo é um todo. Então, não tinha como eu trabalhar uma coisa só. Eu tava trabalhando o todo. Mas o foco principal era quadril, ainda não era coluna. Só pra vocês entenderem, né? Como é que era o meu raciocínio. E aí, ele falou, naturalmente, nossa, Elaine, meu desempenho no trabalho melhorou muito, impactou muito na minha empresa e tal. E aí, às vezes, eu nem foquei nele ficar sentado e ser produtivo lá na empresa, que era o que ele queria, mas a vida dele fluindo, as coisas acontecendo, fez ele naturalmente ser mais produtivo na empresa dele, conseguir trazer os frutos que ele queria ali, mesmo ainda não conseguindo ficar sentado tantas horas como ele precisava. Na cabeça dele, ele precisava ficar aquelas horas sentado ali para fazer a produtividade acontecer e a empresa dele prosperar. E aí, isso me marcou muito porque foi o todo, assim, foi a vida dele pessoal, influenciando diretamente na empresa dele, e ele conseguiu, às vezes, um objetivo sem perceber que ele tinha... não focado, sabe? Ele não estava focado em, eu tenho que ficar 6 horas por dia sentado naquela cadeira da empresa. E aí, naturalmente, as coisas fluíram, aconteceram. E depois a gente trabalhou, lógico, essa parte, e ele conseguiu ter sucesso ali. Mas isso me marcou muito porque ele relata isso, assim, nossa, como que o movimento, como que a minha vida como um todo fez diferença na minha empresa. Então, isso foi maravilhoso, assim. Eu acho que você fala muito disso, né, sobre o movimento. É muito natural dos seus alunos, dos seus pacientes falarem, né, o movimento fez isso comigo, o movimento fez isso comigo, porque você fala muito isso. E é muito interessante porque... é a nossa metodologia, né? Dentro de todas as minhas metodologias, todos os meus serviços, eu falo primeiro você. Primeiro você. E às vezes, a gente como profissional, a gente precisa enganar, né? Como eu fico brincando com vocês. Eu enganei vocês. Pedi vocês para fazer uma coisa e, na verdade, queria fazer outra, né? Era outro movimento. Então, hoje eu percebo que esse enganar, ele é saudável, porque você ainda não tem consciência do que você precisa. Então, às vezes, eu vou te pedir uma tarefa que você fala assim, mas por que você está fazendo isso? É porque eu preciso que você gere uma força X para chegar no Y. Só que você não tem essa consciência. Você acha que dá para ir para o Y sozinho. Então, o acompanhamento, né, voltando nessa chave do acompanhamento, ele é essencial por conta disso. Que é alguém que domina esse movimento para te direcionar no caminho certo. Então, isso é muito legal. E você, Flávia, tem alguma história de uma mamãe, do processo, né, tanto de amamentação quanto talvez de desmame, que impactou diretamente no trabalho, no negócio, o quanto ela olhar para si, respeitar o movimento dela, entender a situação que ela está vivendo para fazer esse movimento? Tem alguma história para você contar pra gente? São muitas, né? A gente sempre tem muitas histórias para contar, mas quando você fez a pergunta para a Elaine, eu já veio um caso que é muito delicado para mim. A gente tem o hábito de achar que a amamentação tem que ser perfeita, no sentido de perfeição ser um aleitamento materno exclusivo, né? O bebê só recebe o leite do peito. E aí, eu tive um casal que eu acompanhei desde a gestação,
E aí a gente percebeu que a gente tinha uma mama que não iria produzir leite suficiente, porque pode acontecer, não é um leite fraco, e não é realmente uma baixa produção de leite por conta de um tecido mamário que não se evoluiu, ele permaneceu adolescente, vamos dizer assim. E aí eu sabia que a gente ia ter dificuldade para manter esse bebê em aleitamento materno exclusivo. Eu fui trabalhando com essa família, o que seria um sucesso na amamentação, o que seria uma case de sucesso para eles. E era importante para ela amamentar. E o parceiro dela estava junto com ela nessa empreitada. Então ele foi ali apoiando a decisão dela. E acreditem ou não, toda vez que ela chegava da pediatra, ela me mandava mensagem desesperada, porque a pediatra estava incomodada com a forma como o bebê recebia o complemento. Então, ele recebia o complemento mantendo o seio materno. Ela foi até os 6 meses amamentando, amamenta ainda, e fazendo o complemento com a fórmula porque precisava, fisiologicamente, mas manteve o bebê no seio. E aí eu levei isso para a vida no sentido do quanto que é importante você ter o apoio das pessoas e você confiar naquele processo. Porque a gente sabia que não ia ser um aleitamento materno exclusivo, mas a gente sabia que era possível ele continuar recebendo leite materno. Ainda que não fosse exclusivo, mas ele estava recebendo, e para ela isso era muito importante, né? E a companhia do parceiro, então a gente usa uma sondinha e ele desenvolveu uma técnica com a sondinha para facilitar para os dois, e foi assim muito bacana, foi uma construção muito bacana que eu tenho muito orgulho de ver como o bebê tá hoje, e às vezes ela me manda mensagem e eu fico emocionada por conta do desafio que foi. É um caso de livro, assim, sabe? De falar, gente, eu tinha que pegar, né? Tinha que ser comigo um caso assim, tão desafiador, mas o quanto que foi gratificante e prazeroso ver o desenvolvimento daquela família, daquele bebê, recebendo o complemento, mas ainda assim alimentado ao peito. E o quanto que ela recebia críticas de profissionais. Não era uma crítica da família, não era uma crítica, né, do companheiro, da sociedade, que a gente espera mesmo, mas de profissionais que ficavam incomodados do empenho que eles estavam fazendo para manter o bebê no peito. E foi assim muito desafiador, mas gratificante, porque a gente conseguiu. Nosso trabalho é muito emocionante, né? Porque eu acho que o grande diferencial da nossa marca, né, é que a gente vai além da técnica. A gente olha a pessoa que tá ali. Eu acho que esse é o meu grande diferencial como mentora, e eu acompanho vocês de perto, sei que esse é o diferencial de vocês. Existe uma técnica, existe um embasamento científico, mas com toda certeza existe um coração, existe um lado humano olhando para aquela pessoa que tá ali. E isso faz total diferença. E aproveitando o gancho, eu queria saber primeiro da Elaine, qual é o momento marcante da sua vida como um todo que impactou diretamente no seu movimento profissional? Se você pudesse destacar um movimento, porque eu acredito que as empreendedoras em geral se conectam dentro dos mesmos movimentos, né? Então, a gente acaba percebendo o mesmo movimento no outro e se vendo mesmo no outro. Então, se fosse para você identificar um marco assim histórico na sua história, qual seria? Ai, que difícil, meu Deus. Nossa, não pode falar passo, não? Você pode falar passo, mas vai voltar para você. Ai, Flavinha, você tem um marco histórico aí na ponta da língua? Então passo, me conta enquanto ela pensa. Existe o repasso. Mas vamos voltar em você. Eu falo que a minha empresa, ela surgiu de uma dor muito grande que eu vivi, que foi o burnout em meio à pandemia. Eu, sendo profissional da saúde, eu sofri um processo de assédio moral no meu trabalho como servidora pública, e a minha boia de salvação foi a minha empresa. Foi onde eu consegui enxergar a vida, né, em meio àquele processo de adoecimento que eu tive muita dificuldade de enxergar. E a empresa, ela foi um bote salva-vidas mesmo. A partir daquele processo, eu consegui ressignificar essa dor, eu consegui enxergar para essa dor como algo de muita conquista, assim. Eu tenho muito orgulho dessa dor que eu vivi, sabe? Eu tenho muito orgulho do processo que eu vivi. Claro que eu não quero sofrer de novo, né, gente? Mas, assim, foi algo muito, muito rico para minha vida. Então, esse é bem marcante, assim. 2021 ficou na história. Eu lembro. Você estava lá. Eu estava lá.
Fazendo parte desse bote. Repasse. Ai, meu Deus. É isso mesmo, assim, eu acho que falar dos desafios que a gente vive é sempre difícil, né? Mas são eles que marcam, né? Eu acho que os momentos fáceis, os momentos bons, normalmente não marcam tanto, né? A gente tem a tendência de crescer, de aprender na dor, né? E comigo também foi assim. Eu acho que me ver como paciente de fisioterapia foi o primeiro momento assim que marcou muito a minha vida, a minha história, porque eu ainda estava na faculdade quando eu fui paciente de fisioterapia por causa de um acidente que eu sofri, e aí me vi do outro lado. E aí esse primeiro momento de se ver do outro lado faz você ser mais humano com aquilo que você faz, porque você está sentindo na pele o que o teu paciente sente. Então, é muito fácil você falar assim, não, eu sei como é, porque tecnicamente, escrito num livro, tá ali descrito o sintoma. Mas é muito diferente quando você sente na tua pele. Aí arrepia, né? É muito diferente, porque você sentir na pele é você falar pra ele, eu sei o que você tá sentindo. Não é eu sei só de saber, é eu sentir o que você está sentindo. Então esse foi o primeiro momento assim que marcou muito a minha vida assim como fisioterapeuta, e depois entender mesmo o que o movimento podia fazer na minha vida, porque não só estar ali como paciente, mas depois colher os resultados, olhar para aqueles resultados e falar, caraca, o movimento mudou a minha vida. Mudou a minha vida, de eu me sentir limitada em algum momento e depois falar, olha, eu sou capaz de fazer isso. Eu posso viver uma vida livre, eu posso ter liberdade e cura através do movimento. Então, sentir isso na pele, estar ali naquela posição, foi o que realmente mudou a minha vida como fisioterapeuta. Porque me fez querer vender isso para as pessoas mesmo. Porque não é só por vender, é por saber que aquilo ali transformou a minha vida e pode transformar a vida de outras pessoas. Vocês não vão me fazer chorar! Ai, que lindo esse olhinho aí! Ai, eu quero agradecer vocês por terem trago essas emoções, porque eu não esperava de vocês abrirem assuntos tão delicados no ambiente das duas mesmo. E eu tenho certeza que várias mulheres se conectam com esse movimento. Então, quando a gente se mostra vulnerável, a gente consegue se conectar de verdade. Então, parabéns, porque eu tenho certeza que é um passo incrível nesse processo. E aí, para eu não chorar, vamos pro momento que eu criei, mas me arrependi. De frente com a mentora, uma pergunta inesperada que, Jesus, não sei o que eu vou falar. Quem vai começar? Posso ir? Pode. A parte difícil, eu falei, ai, deixa a Flavinha primeiro pra eu criar coragem. Agora o difícil é dela. Ela que se vire. Eu gosto de ver a mentora na Berlinda, bora. Ela faz isso com a gente o tempo todo, a gente tem que fazer com ela, né? Alguém tem que fazer algum momento. Eu acho que eu sempre ressalto pra você, assim, por que eu tô com você, por que eu escolhi estar aqui e te admiro tanto, que é a sua humanidade, assim, você conseguir personalizar o atendimento. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como é que você faz isso, assim, como é que você traz pro operacional, pro racional, ser humana, ser personalizado, ser aquele atendimento que não obriga a gente. Essa semana, né, na mentoria, a gente passou por isso, que eu falei, calma aí, pera aí que a gente precisa conversar. E você me surpreende todas as vezes, porque você consegue acolher, você consegue adaptar, você consegue realmente humanizar cada uma das mentorias e, incrivelmente, a gente continua produzindo, entregando resultado sem ter aquela cobrança. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de como é que você traz isso pro operacional, como é que funciona, assim? Olha, eu queria ter uma resposta muito racional, mas eu acho que nesse primeiro momento acho que eu não vou conseguir, né? Então eu vou falar do que eu sinto mesmo. Deus fez isso comigo primeiro.
sabe? Desde a minha criação, eu sempre me vi muito sozinha, né? Engraçado, igual as empreendedoras hoje em dia, né? Sim. E eu sempre tive em Deus o pai que eu nunca tive físico. E Deus, pra mim, nunca foi algo irreal, sabe? Deus sempre foi racional pra mim. Eu conseguia perceber quando eu fazia uma oração e pedia algo. Às vezes eu sentia, não, vai dar certo. E dava. Às vezes eu sentia, não, isso aí não é pra você. E não dava certo. Então, Deus sempre me acolheu em todas as minhas fragilidades. Eu sempre fui muito emoção, né? Para mim, quando eu fui buscar o ambiente de trabalho, eu queria essa racionalidade porque eu achava fraco ser emocional. E quando eu entendi que essa era a minha maior força, o meu jogo virou, assim, de verdade. E eu comecei a me enxergar como quem eu realmente era. Então, se você me perguntar como você faz isso, eu só posso te dizer que é Deus, assim, né? Não acho que eu sou a filha preferida de Deus, porque eu acho que Deus não tem isso, mas eu sou mimada mesmo por Ele e eu me orgulho disso, porque eu me relaciono com Ele, né? E todos os dias, Elaine, eu tenho um voto, assim, vocês nem sabem, mas eu tenho escrito no meu caderno de oração o nome de todas as minhas clientes. E todos os dias eu peço a Deus pela vida de vocês, pela empresa de vocês. Sempre antes de entrar numa mentoria, ou num evento, ou num movimento, eu falo, Deus, que você possa me ajudar a enxergar além. Porque a verdade, gente, é que por mais que eu estude, por mais que eu entenda de comportamento humano, por mais que eu analise vocês visualmente, os gestos, as expressões, tem um lugar que eu nunca vou conseguir tocar sozinha. E pelo que vocês me falam, que aqui não é a Sandy, sabe? Pelo que eu vejo de relato das minhas alunas, é algo que às vezes eu toco num assunto que ela nem tocou em nenhum momento. Eu fiz um movimento e aí eu não sei realmente te explicar. Existem técnicas que eu analiso, né? E eu acredito na leveza. Eu acredito no movimento leve, eu acredito no negócio saudável. Eu vivo esse negócio. Eu desenvolvi o meu negócio, comecei a empreender, saí da CLT, encontrando meu esposo, criando meu filho, tendo a casa que eu sempre sonhei, do jeitinho que eu sempre sonhei. E não é perfeito, nada na vida é perfeito. Me encontrando na saúde, me encontrando no movimento. Nada é perfeito, eu conquistei, né? Eu vivenciei cada processo, mas eu acredito na leveza. Então, eu escuto. Eu acho que se pudesse resumir, eu diria que eu escuto. Eu escuto o que vocês têm para trazer. Não é sobre o meu método, é sobre você. É sobre você, é sobre a sua necessidade. E aí o meu método é o segundo plano. O que eu vejo hoje no mercado na mentoria é o método em primeiro lugar. Comigo não funciona assim. O meu método é importante, ele gera resultado e ele é incrível. Mas primeiro é você, primeiro é a sua necessidade. E aí eu escuto. E uma vez que eu escuto, eu vou lá na prateleira e pego a ferramenta que eu preciso usar naquele momento. Nem sempre, às vezes, gente, eu sou humana. Às vezes eu vou ser mais racional no momento que é para ser emocional. Mas eu acho que dentro da minha carreira, tem 8 anos que eu atuo como consultora. Eu acho que se eu errei aí nesses momentos umas 4, 5 vezes, foi muito assim. E é por isso, por escutar, por estar presente naquele momento. O dia que eu não tô bem, eu não tenho vergonha de ligar para vocês e falar, olha, eu preciso remarcar a mentoria. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo estar 100% ali. Então, estar bem, independente do que você faz, é essencial para você entregar um resultado, qualidade e recorrência para sua cliente. Perfeito. Meu Deus do céu, vocês me colocam na berlinda mesmo. Vamos lá. Então, eu tô com medo, Sandy, de você. Você tá com medo? Não é? Eu também. Ela até falou, me dá meu celular que eu preciso ler a pergunta. Eu falei, nossa. Medo. Então, olha só, você tem construído um legado e eu sei que esse legado está em construção, mas eu queria saber o início. Ele foi um início por paixão ou foi por medo? Medo do que você estava sendo e medo do que você poderia ser?
eu não sei se a palavra foi medo, porque assim, realmente eu tive muito medo, mas se eu olhasse o medo, eu ficava no mesmo lugar. Mas eu tinha incômodo, sabe, Flávia? Eu tinha incômodo. Eu queria algo mais, mas eu não sabia o que era esse algo mais. Eu me agarrei no meu filho, sendo bem franca pra você. Eu olhei pro meu filho e falei assim, eu já atuava como consultora e era gestora numa clínica. Eu tinha uma vida confortável, um salário confortável, uma estabilidade confortável. E aí, eu me deparei com um momento que eu falei assim, meu filho precisa mais de mim, meu filho tá crescendo. Meu filho entrava na van 6h30 da manhã e eu pegava ele 7h30, porque eu sempre chegava atrasada. E o tio Paulo, que era o motorista da van, toda vez ficava me esperando chegar correndo, abafada, porque meu filho era o último da van, porque eu chegava tarde mesmo. E eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida, tá custando muito caro essa vida. E aí eu falei, eu não sei muito bem se isso vai dar certo, eu não sei como que vai ser, mas eu vou encarar, né? Eu falei, vou encarar. Eu tinha um plano, eu não vou mentir pra vocês, eu tinha um plano de 5 meses. Se não desse certo em 5 meses, eu ia voltar. Mas quando eu me vi com meu filho em casa, e assim, eu pedi demissão, e eu falei com a empresa que eu ia ficar até eles conseguirem outra pessoa. Quando eles conseguiram outra pessoa e eu treinei a pessoa e eu ia sair no mês seguinte, eu saí em fevereiro, lockdown em março. Eu falei, se isso aqui não foi Deus, eu não sei o que foi. Porque eu não ia conseguir cuidar do meu filho. Eu não ia. Então, quando eu me vi naquele cenário, eu falei, agora eu vou fazer dar certo. Eu vou pegar tudo que eu conheço, tudo que eu entendo e eu vou fazer dar certo. E sabe o que eu vi que mais funcionou pra mim? Cuidar de mim. Olhar pra mim, olhar pro meu filho. Então, o meu começo foi me agarrando no Davi, colocando a desculpa nele para viver meu sonho. Porque todo mundo me dizia que eu só podia ser algo, que só funcionava se eu tivesse carteira, se eu tivesse 10 anos de estabilidade, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E eu me agarrei no meu filho como desculpa mesmo para falar, eu vou em frente, eu vou conquistar algo novo, eu vou fazer diferente, eu vou conseguir. E assim, por isso que eu falo que a minha empresa não existiria se não fosse o Davi. Porque ele é a razão dela ter começado. Então, hoje, ver esse legado sendo construído, né? E a cada passo, né? Porque às vezes você enxerga você lá na frente, mas você precisa lidar com o movimento do passo a passo, né? Então, eu me enxergo lá na frente, mas eu lido com o movimento no passo a passo. Em cada desafio, em cada movimento novo, em cada investimento novo. Então, eu acho que essa Sandy se renova. Mas agora a Sandy não precisa mais se apoiar no filho ou no marido, no sentido de falar, é por conta disso, Não, agora é pela Sandy, é porque é o sonho dela, é porque ela entende que isso é uma realidade. E isso vai sim transbordar na minha família, transbordar nas minhas alunas, transbordar nas alunas das minhas alunas, mas eu preciso olhar para mim. Então, acho que esse é o movimento inicial, assim, acho que marcou a minha história nesse início. Eu pensei nessa pergunta justamente por conta de linkar, porque geralmente a gente tem uma paixão, mas a gente pensa muito com a razão, né? E aí você precisou de uma razão, que foi o Davi, para desenvolver a sua paixão, juntando os dois. Então foi por isso que eu fiz essa pergunta, por conhecer um pouco da sua história e te falar que eu estava linkando esse assunto com tudo que a gente conversou aqui, principalmente com relação à maternidade, né? Às vezes a gente é desafiado pela vida e é nesse desafio que a gente descobre a nossa real paixão. Verdade. Ufa, passei! Agora, eu queria saber, Elaine, onde te encontrar, o que você pode ajudar essa mulherada, essas mamães, essas empresárias, empreendedoras? Gente, bora cuidar da saúde, né? Cuidar do corpo, olhar pra gente, é tudo isso que a gente falou, assim, movimento pode ser leve, pode ser gostoso, pode te dar liberdade e pode te curar. Então, se quiser encontrar a clínica fica na Avenida Rio Branco, edifício São Lucas,
2337-702. E o Instagram, Espaço Elmar. Espaco, espaço sem cedilha. Elmar. Fisioterapia e Pilates. Vai lá. Arrasou. Vamos tratar o movimento, porque ele realmente cura. E você, Ana Flávia, como as mamães vão te encontrar, seja para consultoria de aleitamento materno, seja para o desmame? Como te encontrar? Como ter uma Flavinha para chamar de sua? Tenha uma consultora para chamar de sua, faz toda a diferença. Então, eu estou presente do pré-natal ao desmame, principalmente aí no processo, quando a gente começa no pré-natal. Eu estou no Instagram, flaviacobucci.enf, e lá tem o link para o meu WhatsApp e a gente pode conversar, marcar uma consulta zero para entender quais são as suas necessidades e desenvolver o nosso plano assistencial aí, que eu chamo de Florescendo Maternar. Ai, que lindo! Eu quero agradecer as nossas parceiras, né? A Ana Guedes e toda a sua equipe. E tem uma Flavinha lá também para chamar de sua. Muito obrigada. A Kelita Kelir também, que ajudaram a montar tanto o meu look de hoje, como cabelo e maquiagem. Que vocês possam prosperar cada dia mais e brilhar cada dia mais. Porque uma mulher que decide investir em outra mulher, com certeza tem resultados. E queria também agradecer vocês, entregaram um mimo. Cacau Show não esquece de mim. Eu queria muito agradecer vocês, de verdade, pela disponibilidade, pela conversa, por estar comigo, né, no dia a dia. Eu acho que vocês estarem aqui representa todas as minhas alunas, todas as diamantes. E se você ainda não é uma gestora diamante, você está esperando o quê? Vem para a nossa comunidade, vem desenvolver o seu negócio sem se deixar de lado. Então, eu queria agradecer vocês. Tem algum recadinho final para as mulheres que estão nos assistindo? Então, cuidem de você, priorizem você, porque para cuidar do seu filho, para cuidar da sua família, você precisa estar bem. Então, equilibrar os pratinhos passa aí pelo princípio de que você tem que estar bem para fazer isso. É isso aí. Saúde, movimento, cura e liberta. Você que gostou desse podcast, gostou desse episódio, já compartilha com aquela mamãe que você conhece ou aquela mulher que está precisando cuidar da saúde. Espero o nosso próximo episódio. Eu estou te esperando para poder brilhar cada dia mais. Uhul!